Olá, boa noite, graça e paz a todos. Bem, irmãos, estamos a transmitir mais uma mensagem. Hoje, quarta-feira, é dia de culto, então convido a você que, com toda reverência, esteja cultuando a Deus agora, neste momento. Saúdo a todos com boa noite, graça e paz, que Deus abençoe a cada um dos queridos ouvintes. Quero fazer uma oração nesse instante, rogando os paternais cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Prova disso é que hoje estamos em mais um culto de louvor e adoração a Ti, transmitindo também, meu Pai, esta porção da Tua palavra com as devidas explicações para a edificação nossa, para o fortalecimento da nossa fé, meu Deus, e para a alegria da nossa alma. Nós te agradecemos pela vida de cada um, meu Deus, que agora está ligado, conectado, meu Deus, com essa mensagem também, e fazendo, meu Pai, jus ao dia de culto também ao Senhor nosso Deus. Pois bem, irmãos, nós temos compartilhado, e eu com muita alegria, sobre o texto da carta de Hebreus, ou a carta aos Hebreus. Isso tem cada dia me estimulado mais, me trazido grandes alegrias neste sentido. E o que eu tenho encontrado em Hebreus é uma mensagem maravilhosa, poderosa, graciosa de Deus para a minha vida. Espero assim também que edifique a sua vida também neste dia, neste momento de culto ao nosso Deus. Na última mensagem nossa, que foi ontem, já vimos 3 questões importantes na devocional, que falamos do capítulo 2, o último versículo 18, tem alguém que está pronto a nos socorrer, visto que sabe o que é ser tentado. Então, esse foi o nosso primeiro ponto ontem da nossa mensagem. O segundo foi em 3:1. Ele não coloca em xeque a salvação daquela comunidade, não é? E capítulo 4, verso 1 e 2, nós destacamos como um cristão não pode ter comportamento ímpio, pois no final é tragédia pura. Ou seja, não é porque ele não colocou em xeque a salvação que a gente pode viver de qualquer maneira. Pelo contrário, ele chamou a atenção dos cristãos daquela época para que vivessem de igual modo, adorando, glorificando o nome santo do Senhor, com todo o temor e com toda a dignidade que ele merece, né? Não é porque não mexeu no quesito da salvação que o povo deveria viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário, a responsabilidade dos salvos é bem maior. Acredito que os irmãos entenderam isso muito bem. E hoje nós vamos então compartilhar no capítulo 4, uma mensagem, né, que esperamos em Deus que chegue também ao seu coração. E aí eu quero utilizar uma frase como tema desta mensagem de hoje. E é a seguinte: a caminhada não é fácil, mas com Cristo a chegada é certa. A caminhada, de fato, não é fácil, irmãos, mas com Cristo Jesus a chegada é certa. Amém? Pelo que nós ouvimos de muitos pregadores da TV, é que ao nos filiarmos a uma determinada igreja, os nossos problemas acabaram, não é? Parece que é isso que tem se falado ao longo do tempo que a gente às vezes assiste uma mensagem na TV. Na verdade, queridos, esta é uma tese antiga e a propósito mentirosa e prejudicial, que tem mais prejudicado a igreja do Senhor do que ajudado ela. Pois a caminhada com Cristo tem suas dificuldades sim, tem crise sim, tem angústia sim, tem aflição sim. O grande diferencial é que quem tem um consolador por conta de Cristo, não é, está sendo fortalecido nos momentos de crise.
Outro grande diferencial é que, vivendo ou morrendo, estaremos com Cristo, seja aqui, seja lá. Então, além de termos um Salvador pessoal, temos uma vida eterna garantida depois daqui. E aí esses fatores, sim, alegram o nosso coração e enchem a nossa vida de expectativas, não é? Tanto para o presente, quanto mais para o futuro. Mas não significa dizer que a gente não tenha problema. Veja que estamos em uma caminhada cheia de desafios. Exemplo, o pecado que o autor aos Hebreus diz que tenazmente nos assedia. Nossa natureza caída, que é má, que é perversa. O velho homem querendo dominar o pedaço. Né? De vez em quando quer se levantar e quer jogar o novo homem por terra. Existe essa luta que vira uma crise, não é? O espírito milita contra a carne contra o espírito. O desemprego, crise financeira, crise emocional, crise no casamento, crise de fé, crise por conta do coronavírus. Tudo isso, queridos, está incluso também no pacote da caminhada aqui. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos a seguinte pergunta. O que é repouso para o povo de Deus? O versículo 3 do capítulo 4 diz: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Queridos, e aí vem a pergunta. O que é repouso para o povo de Deus? Algo que não é que eu posso garantir, não é a quarentena. Isso não é repouso para o povo de Deus, tá? Não é isso que o autor aos Hebreus está falando aqui. E aí eu quero destacar a palavra repouso ou descanso, ela é intercambiável aqui, e uma versão diz descanso, outra versão pode estar repouso. E eu quero destacar aqui que esta palavra, no capítulo 4, num capítulo que tem 16 versículos, só aqui ela aparece 10 vezes. Então vale a pena a gente olhar detidamente, olhar com carinho para essa palavra, tá? Repouso ou descanso. E aí eu procurei no dicionário o que significa repouso: cessação de movimento, de trabalho, isenção de problemas, de agitações, tranquilidade de espírito. Isso significa repouso no nosso dicionário. E quem não quer isso para a sua vida? Vida tranquila, sem problema, paz de espírito, quem não quer? Ora, queridos, todos nós queremos e viveremos isso a partir daqui, sim, mas ainda não plenamente aqui. Veja a diferença. Pois enquanto aqui estivermos, teremos problemas, sim. Mas uma coisa importante é que em Cristo temos paz com Deus. E esta é a parte mais importante da vida de uma pessoa. Olha o que diz Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição, a partir do conceito de repouso, é que se aplica a questão da paz com Deus. Pois antes éramos inimigos de Deus, agora somos amigos, somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que então significa repouso para o povo de Deus? Em primeiro lugar, significa ter paz com Deus. Porque antes de Cristo entrar na vida do cristão, o cristão era inimigo de Deus. Esse cristão que agora é cristão, que na verdade não era antes. Veja o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, dos versos 14 ao 16. Um texto interessantíssimo para a nossa edificação. Porque ele é a nossa paz. Quem? Jesus Cristo. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede, preste atenção nessa palavra aqui, derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade.
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, como que Cristo, então, constituiu essa amizade com Deus? Lá no verso 14 ele diz, derribada a parede, e no verso 16 conclui, por intermédio da cruz. Então, Cristo derrubou a parede da nossa inimizade com Deus. Veja o quanto isso é maravilhoso, é precioso para nós. Isso é coisa exponencial, meu irmão, minha irmã, meu querido que nos ouve. Neste caso, a nossa caminhada aqui na Terra já deu um salto de 100%, melhorou 100%, pois ser inimigo de Deus não é boa coisa, pelo contrário, é coisa séria, não é uma questão temporal, é muito pior do que isso, é uma questão que vai para além, ela vai para a eternidade. Por isso, queridos, houve uma comoção tão forte no auditório quando o reformador Jonathan Edwards pregava o seu sermão, cujo título era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E essas pessoas sentiram a ira de Deus à medida que ele ia pregando este sermão, de modo que as pessoas, diz a história, se atracavam nas colunas do templo e gritavam, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Porque, querido, ser inimigo de Deus não é boa coisa. Não é o caso de ficar mal de alguém, de alguma pessoa, e tocar a vida para frente como se nada tivesse acontecido, que já é grave. Mas se partir daqui como inimigo de Deus, nada mais há o que se possa fazer. É sério, irmãos. Portanto, a caminhada de paz que tanto desejamos começa com Cristo no nosso coração, tendo Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E é só conferir no Evangelho em João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você já se reconciliou com Ele? É por intermédio de Cristo que nós temos a nossa reconciliação com Deus. Lembre-se, a caminhada não é fácil, mas a chegada com Cristo é certa. O que é repouso para o povo de Deus? É ter paz com Deus. Foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto aqui, queridos, vem com a seguinte pergunta. O que significa repouso de Deus? Preste atenção, mudou. O que é repouso para o povo de Deus? E o segundo ponto que a gente extrai aqui é o que significa repouso de Deus. No verso 4 do capítulo 4 diz, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Por que se fala tanto de repouso nesse texto, inclusive do repouso de Deus? Será que Deus descansou ou repousou porque ele se cansou? Vejamos, Gênesis 2, 2 e 3 que fala sobre isso. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O descanso de Deus aqui significa prazer nele mesmo, satisfação nele mesmo. Ele não faz nada para esperar um resultado que ele possa ser bom ou ruim. Tudo que ele faz é perfeito. Até o homem que ele criou, mesmo com sua queda, no final lhe glorifica e lhe satisfaz. Mesmo o mundo que ele criou, ainda que tenha sido afetado pelo pecado do homem, ainda assim, dentro da sua agenda cósmica,
este mundo cumprirá a sua função e assim lhe glorifica também. Portanto, o descanso de Deus é satisfação nele mesmo. E o que Deus espera dos seus filhos, então? O mesmo. Que a gente tenha prazer nele, que tenhamos satisfação nele, tenhamos alegria e contentamento nele. Nesse Deus que descansou, não porque cansou, e nos chama e nos convida para descansarmos nele, porque descanso é coisa de Deus. Então, o nosso descanso, queridos, só vale a pena se for em Deus. Pois Deus é perfeito, é completo, livre de pecado, de erros, de falhas. E ele já deu o exemplo, ou melhor dizendo, Deus foi o maior e o primeiro exemplo. Então, é melhor descansarmos em Deus, descansarmos no Senhor. Você tem descansado nele? Principalmente nesses dias que o mundo precisa de cristãos verdadeiros? Em terceiro e último lugar, eu vou ler os versos 9 a 16, tá bem? Portanto, resta o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que leitura maravilhosa, que texto poderoso, glorioso da parte de Deus para a nossa vida. E aí, em terceiro lugar, então, eu destaco a seguinte questão: não descanse enquanto não tiveres mais perto de Deus. Isso mesmo, para mim e para você. Que a gente não possa descansar enquanto mais perto de Deus nós não estivermos, que seja uma busca incessante, constante. Ele usa aqui as palavras esforcemo-nos, acheguemo-nos, né? Os verbos, na verdade. Isso significa ação, de buscar, de estar ali intencionalmente, buscando, se esforçando, procurando ultrapassar as barreiras, as etapas da nossa vida, aquilo que nos tem agarrado e chamado para baixo, para a gente se desvencilhar. Esta também é uma palavra lá no capítulo 12, que ele nos chama para a gente se desvencilhar dessas coisas, não é, que às vezes nos agarram. Então a gente tem que desagarrar dessas coisas. Que texto maravilhoso! Esse tempo que Deus nos deu, queridos, serve para a gente descansar de algumas coisas, sim. Reorientar a vida contra outras coisas, sim. Repensar e fazer uma autoanálise sobre questões que a gente muitas vezes estava invertendo, questões que são importantes e outras que são supérfluas. Antes, talvez, a gente dava mais importância para o supérfluo e menos importância para aquilo que era importante e fazia, então, essa medida de valores totalmente equivocada. Hoje, quem sabe, a gente já melhorou esse conceito, né? Tem coisas que a gente vê que é supérflua, que dá para viver sem, mas tem coisas que são de extrema importância que não dá para viver sem elas.
Esse tempo que Deus nos deu também serve para a gente aprender a viver mais em família, brincar em família, assistir um bom filme em família, fazer o culto doméstico em família. Serve também para isso. Mas, queridos, serve muito mais do que para isso que eu já citei. Serve para a gente buscar a santa presença de Deus e descansar nele. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a mim e a você neste dia de culto, que a gente possa derramar o nosso coração na presença desse Deus maravilhoso. O primeiro ponto para você se recordar: o que é repouso para o povo de Deus? É ter paz com Deus. O segundo ponto nosso foi: o que significa repouso de Deus? Significa Deus ter prazer nele mesmo, e ele nos convida para que a gente tenha prazer nele também. O terceiro ponto nosso foi: não descanse enquanto não tiveres mais perto de Deus. Que por graça e misericórdia, Deus sustente a você, meu querido, amado telespectador, ouvinte, sustente a você e a sua família na força do seu poder, e que a sua confiança esteja cada dia mais e mais nesse Deus maravilhoso, no seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e no Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, hoje e sempre. Quero orar mais uma vez por você. Bendito Deus e maravilhoso Pai, colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor mais uma vez. Agora, para pedir ao Senhor que essa palavra que foi explanada, lida, compartilhada, possa ser inscrita também na tábua do nosso coração, meu Deus, e cumprir, meu Deus, o seu papel para o qual ela foi enviada, escrita há tantos anos atrás, há séculos atrás, para que hoje nós pudéssemos, meu Pai, nos apropriar dela como promessa, como lição, como exortação, como admoestação, mas também como edificação para nós que vivemos nesses tempos difíceis e tempos de crise. Que o Senhor, de maneira graciosa e bondosa, perdoe os nossos pecados, meu Pai, neste dia, nesta noite. E nos dê, meu Pai, a alegria de vivermos, meu Pai, confiantemente no Senhor, para a glória do Teu santo nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um e que todos possamos ter paz com Deus por intermédio de Jesus. Fique na paz.